O segredo da erradicação da fome no mundo já foi revelado. Já se sabe como combater a fome no mundo. É inegável que o Brasil se transformou numa potência agrícola, né? Só que dentro de um modelo fortemente dependente de insumos industriais e de mecanização. É uma luta para conseguir espaço. Está sendo, assim, uma saída nossa, um novo espaço que a gente está ganhando para que a gente também possa se autossustentar. O agronegócio, ele produz commodities. A agricultura urbana, ela não produz commodities. A agricultura produz comida. Bom dia, Oliveira. Tudo bom? Como é que tá? Choveu essa noite? E essa horta, como é que tá? Tava seco ontem, né? Hoje deu uma aguada, já melhorou, né? Mudou o visual, né? Mudou o visual. Tava precisando de chuva, né? Você vê como é as coisas, né? Quando a chuva apaga a cinza, o verde muda a paisagem. Os galhos que eram secos exibem as suas ramagens e um rio de gratidão espalha aí pelo chão, alegrando os filhos seus. Desse povo que não cansa, nunca perde a esperança e sempre tem fé em Deus. Esse é o cara, meu Deus do céu. Parabéns, Oliveira. Além de ser horticultor urbano, é repentista também. Parabéns, tá? A Organização Cidade Sem Fome, ou ONG Cidade Sem Fome, tem uma proposta de utilizar terrenos ou áreas urbanas que não têm nenhuma destinação específica até aquele momento e transformar aquilo em polos de produção de alimentos. Ao mesmo tempo, inserir pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social muito acentuada e fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de trabalho e renda. E Cidades Sem Fome foi um nome que a gente escolheu que expressa o potencial que uma metrópole como São Paulo tem de fazer negócios alternativos. Então, Cidades Sem Fome quer dizer produção de alimentos dentro de uma metrópole, dentro de um espaço urbano, e que essa produção consiga inserir várias pessoas que estão numa necessidade bem grande em novas oportunidades de trabalho e renda com a produção e a comercialização de produtos orgânicos em espaços urbanos. A nossa ideia era criar um modelo onde as pessoas ou os beneficiários que fossem escolhidos, eles tivessem realmente um impacto social, econômico e ambiental muito positivo em relação a isso. Uma parte dessa produção aqui é vendida para uma grande empresa. A gente trabalha em escala para que os beneficiários tenham assegurado a sua renda ao final do mês. Sinceramente, eu estou muito contente aqui porque também é uma coisa que é rara, né? Chegar, todo mundo que vem aí às vezes visitar a gente, chega nas portarias que abre, os portões se surpreendem porque, nossa, uma horta dessa aqui dentro da capital, isso é incrível, né? E realmente, a gente, quando nós pega os locais assim, inclusive debaixo das redes, é muita sujeira, lixo, entulho, mato. Quando pensa que não, a gente tem uma horta pronta, que nessa aqui já está praticamente na reta final, né? E a gente, sinceramente, faz o que gosta, porque a gente vê o local antes e vê agora atualmente, né? Que a gente transformou o negócio, né? E muitos, né, no meu caso, passa a ser beneficiado, né? A gente passa a ter mais uma segurança no dia a dia, porque tem um saláriozinho, né, fixo. A diferença da agricultura urbana para o grande agronegócio é nítido. O agronegócio, ele produz commodities, que são produtos que, na maioria das vezes, não vão para a mesa dos consumidores, ou brasileiros ou estrangeiros, tá? A agricultura urbana, ela não produz commodities. A agricultura produz comida,
Tá? Essa é a grande diferença. A ideia é produzir produtos de alto valor nutritivo, sempre com produção agroecológica, produção orgânica. Tá? O grande desafio meu é fazer com que vários espaços como esse aqui sejam construídos na cidade de São Paulo ou no Brasil. Então, assim, na verdade, a saída da pobreza da população brasileira é que existam ou sejam criadas políticas públicas que realmente beneficiem essas pessoas mais carentes, tá? Assim, técnicas a gente tem, conhecimento técnico nós temos, know-how nós temos. O que a gente precisa simplesmente é que as políticas públicas, elas sejam um pouco mais fortes, mais relevantes para que pessoas pobres possam ter aquele empurrãozinho necessário para sair daquela miséria absoluta, da pobreza absoluta. O segredo da erradicação da fome no mundo já foi revelado. Já se sabe como combater a fome no mundo, como se diminuir a fome no mundo. Isso é uma verdade. Se a gente vê as estatísticas dos últimos 15 anos, a população vem aumentando e a fome vem caindo em números, não é em porcentagem. Então, milhões e milhões de pessoas vêm nascendo e milhões de pessoas vêm diminuindo a fome, que baixou de 1 bilhão. Então, isso foi uma coisa fantástica, não é? Esse segredo foi revelado um pouco pela produção de alimentos, uma produção que é grande, uma oferta abundante de alimentos, mas também pelo tema de você criar programas sociais, você combater a pobreza rural, você procurar promover a produção de alimentos locais, circuitos curtos, compras locais. Tem uma série de tecnologias hoje que você consegue combater a fome. Bom dia, pessoal, tudo bom? Passando para avisar que as cestas já estão aqui no Cepagro, tá? O pessoal já pode vir retirar. Qualquer coisa é só dar um alô, estamos à disposição. Um bom dia, uma boa semana para todo mundo. O Cepagro é uma ONG, né? Ela existe já há 30 anos. E a gente, desde então, vem fortalecendo muito esse trabalho da agroecologia no campo e na cidade, né? A gente tem feito todo esse trabalho também de envolver tanto o processo de organização dos produtores a partir de uma rede, a rede Ecovida, né? É a rede da qual a gente faz parte desde o seu início, né? Mas viu a importância também de trabalhar com a outra ponta, que é o consumo, o consumidor, e, enfim, fazer com que essas duas pontas dialoguem, né, e se articulem, porque o papel do consumidor aqui na cidade não é apenas comprar e consumir, mas também entender como é que esse processo acontece no campo, até para a valorização, né, desse agricultor, né? Então, nesses últimos tempos, o Cepagro tem trabalhado muito com esse enfoque, né, trazer essa relação campo-cidade mais próxima, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom, Fábio? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Pois é, Sempre hoje... uma surpresinha boa. Hoje estamos recheados aqui, né? A gente colheu hoje cenoura, pepino. Isso aqui é menta? Essa daqui é menta, né? Serve para chá também, o pessoal toma bastante chá. É um alhozinho poró, rúcula. Que linda salada. Salsinha, as alfaces sempre bem graúda, como sempre. Nós somos um assentamento da reforma agrária, né? Mas mesmo a gente já sendo assentado há mais de 3 anos, as políticas de reforma agrária ainda não chegaram até as nossas famílias. Então a gente buscou uma estratégia, né, autônoma que permitisse a gente começar a gerar renda, por não ter ainda acesso a crédito, às políticas do governo. E aí começamos devagarinho, com 7 cestas. Ao passo que foi aumentando, a propaganda boca a boca foi crescendo. Hoje a gente está com 60 cestas e 6 pontos de entrega coletiva em Florianópolis. Para mim é uma alegria, assim, poder, além da saúde, né, que é a busca do alimento orgânico, é você saber como ele está sendo produzido, que isso também está gerando uma maior justiça social, né? Então é muito legal, assim. É diferente porque a gente não sabe o que vai vir na cesta, a gente sabe que vai vir, tem um compromisso, né, por parte dos produtores de enviar 2 itens de cada coisa, né, 2 temperos, 2 ervas, 2 chás,
2 legumes, 2 saladas, né? Mas a gente nunca sabe exatamente o que vai vir. E isso também é legal, porque obriga a gente a, puxa, né? E agora, o que eu faço com isso e tal? Como é que, né? O que eu vou preparar? Trabalhar na agricultura, na verdade, é algo muito gratificante, né? Infelizmente, a gente tem um nicho de mercado hoje que coloca o preço dos orgânicos muito alto. Então, a gente sempre teve, desde o início das nossas lutas de ocupação, esse compromisso de produzir alimento saudável a baixo custo. Mas, infelizmente, ainda não consegue atingir a grande maioria da população, né? Tendo em vista que não se trata só de baratear o preço dos alimentos, mas também de aumentar o poder aquisitivo da população, né? Então, a gente entende que vem cumprindo o nosso papel enquanto compromisso social de produzir um alimento saudável, mas ainda falta bastante para fazer com que aqueles que mais precisam consigam acessar esse tipo de alimento. Esse hábito de cozinhar coletivamente também é como se fosse uma única alternativa, né? Então, ou tu come coletivamente, ou algumas famílias comem e outras não. É uma luta conjunta, né? A gente precisa de uma política de reforma urbana, a gente precisa de uma política de reforma agrária, valorização do salário mínimo, uma reforma tributária. Enfim, a gente precisa de uma sociedade um pouquinho mais justa, né? Para conseguir fazer com que essas pessoas tenham capacidade de se alimentar da maneira ideal. A gente acredita muito na bandeira de que comer é um ato político, né? A partir do momento de quem você consome, se você sabe de quem você consome, você também está apoiando de uma forma circular, né, essa economia, né? Para que esse desenvolvimento dos agricultores possa acontecer de forma também aliada, né, a quem está na cidade possa entender e apoiar, né? Não existe um modelo de agricultura urbana. Cada um vai encontrar um modelo, cada cidade vai encontrar o seu modelo, ou cada bairro, ou cada local da cidade, ou cada tribo dessa cidade vai encontrar um modelo de agricultura urbana. Existem alguns trabalhos, não é, que falam muito da agricultura urbana, que as pessoas têm necessidade de se conectar ao passado, não é? E todas elas vieram... Nosso passado é um passado da terra, é um passado que está na terra, nós viemos daí, não é? Então, há uma necessidade de você conectar. No Brasil, na América Latina, na própria África, a agricultura urbana se transformou numa forma de você alimentar as famílias, você se alimentar. Então, é muito importante a agricultura urbana nesses 2 fatores, alimentação saudável e conexão da cidade com uma outra forma de você pensar. A gente começa a construir a partir de 3 palavras, que são as palavras terra, trabalho e teto. A gente começa a construir uma ideia de agroecologia, uma ideia de autossuficiência e de uma visão coletiva da terra, né? A compreensão de que a gente tinha que ter uma relação com a terra que fosse totalmente coletiva. Buscar essa transformação na questão da agricultura em relação a possibilitar uma alternativa de agricultura diferente, uma alternativa de vida diferente, uma alternativa, inclusive, de relação social diferente. A gente defende a agroecologia como uma ciência dialética, né? E um instrumento de luta, de mobilização, de construção de uma nova sociedade. E não dá para falar de agroecologia sem falar de reforma agrária, porque a agroecologia ela tem capacidade de produzir alimento para toda a sociedade, na escala humanitária, desde que não seja na compreensão de concentração de terra. O Brasil, ele saiu do mapa da fome. É uma conquista. O mapa da fome é quando você tem menos de 5% de sua população abaixo da fome, que tem um problema de segurança alimentar. No entanto, alguns fatores são preocupantes, como o aumento da pobreza,
não é? As pessoas sem condições de comprar alimentos, algumas populações muito vulneráveis, que devem ser atacadas, né, de forma mais forte. Quilombolas, indígenas. A questão da segurança alimentar está muito ligada com o conceito também de soberania alimentar, né? Que é essa questão do alimento enquanto uma centralidade e que contrapõe a visão do alimento enquanto mercadoria, que está a serviço do lucro de grupos que estão associados às cadeias agroalimentares, de produção, distribuição e acesso a esse tipo, a alimentação como um todo, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala também de quem está em insegurança, quem está passando fome, por exemplo, ou quem está se alimentando de forma muito inadequada, né? E aí a gente se depara com grupos da população, grupos periféricos da população, sejam pobres rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né? Sejam quem está nas periferias com pouquíssimo acesso, né? E são essas populações que realmente sofrem com a falta de acesso e de poder, porque hoje a gente tem muito assim, o poder de compra é que define, né? Mas define para quem? Para quem tem poder de compra e quem não tem. Quem não tem necessita de políticas que garantam o direito humano à alimentação adequada, que garantam a segurança e a soberania alimentar, né? É uma luta para conseguir espaço, né? A gente sabe que é uma luta para os direitos só tiram, né? A gente luta para conseguir uma coisa e no meio do caminho a gente perde outra. E a gente vê que realmente alguém se preocupou, né, em fazer esse projeto Sertão Mulher e direcionar diretamente para as mulheres. Isso é um sonho, uma valorização enorme. Principalmente a mulher do campo, né? Que as coisas é muito mais difíceis ainda para a gente no campo. A gente utiliza como base práticas totalmente agroecológicas, né? E um dos principais viés da gente é a própria conservação do solo. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é as orientações, né? Acabar com queimada, desmatamento a gente evita ao máximo. Utilizamos culturas que são companheiras, né? Que se relacionam bem e que, ao mesmo tempo, tragam um rendimento significativo para as famílias que vão ser beneficiadas, né? Uma outra nova forma de trabalho, né? A gente tem que preservar, né? Em vez de estar queimando, né? Todo dia a gente aprendendo como lidar com o que a gente dizia que era praga, que também não é, né? Tem deles que vêm que a gente não tem que devastar todos, a gente tem que só diminuir, mas com coisas naturais que não matam totalmente. Está sendo assim, uma saída nossa, num novo espaço que a gente está ganhando para que a gente também possa se autossustentar, né? Tem uma liberdade também financeira, essa é que é a verdade, né? Porque você bebe, tem hora que só depende, já sabe, mas ele tem que trabalhar para que você se autossustente. E agora aqui a gente tem nossa própria liberdade. Há 12 mil anos a gente pratica agricultura, né? E isso nos dá uma aquisição que é todos nós, homens e mulheres desse mundo, somos agricultores. E romper com essa possibilidade é nos tirar das mãos, entregar para que isso vire realmente mercadoria, né? A gente também tem que entender que a gente está contrapondo um grande interesse que são as grandes empresas da cadeia agroalimentar, que é o agronegócio, né? Que hoje impera no mundo como as grandes cadeias e as grandes corporações, né? Então, a alimentação, ela é esse atrativo desse modelo econômico do capitalismo baseado na geração de lucro a partir da sua prática, seja de exploração da natureza ou do trabalhador, né? Então, é fundamental a gente pensar que a segurança alimentar ela tem que ser vista de forma ampla nesse aspecto. E aí a gente tem que agora, a partir desse momento que a gente entende isso, a gente tem que parar e pensar de que realmente que interesses estão por trás de cada ação. Por exemplo, a gente não pode entrar
em lógicas ou mesmo em propagandas enganosas dizendo que os agrotóxicos não fazem mal à saúde. Está comprovado. Quem faz pesquisa científica com liberdade, não direcionada por empresas, tem demonstrado nos últimos anos que a gente tem sido altamente contaminado e que esses produtos agrotóxicos trazem um malefício enorme para a saúde humana. É inegável que o Brasil se transformou numa potência agrícola, né? Só que dentro de um modelo fortemente dependente de insumos industriais e de mecanização. E a agricultura orgânica, ela é muito voltada para uma agricultura de base familiar. É pensada para uma pequena agricultura, para uma média agricultura, onde a família tem um protagonismo na gestão daquele espaço físico, né? A fazendinha, ela se dedica à formação de recursos humanos, à pesquisa científica e à associação de conhecimentos junto a agricultores e à sociedade de um modo geral, em princípios de agroecologia e de produção orgânica. Dada a importância da diversidade dentro de uma unidade de produção, a fazendinha ela mantém essa casa de sementes, cerca de 60 espécies que servem tanto para fazer pesquisa como para fazer unidade de transferência de tecnologia. A importância de você ter sementes que você pode multiplicar em sua própria unidade, né, que são o caso das sementes que a gente trabalha aqui, ela gera a independência para o agricultor. Então, além de você ter uma produção com uma alta diversidade, você vai ter espécies adaptadas a sistemas que exigem um aporte menor de insumos externos. Então, você tem espécies adaptadas a esse manejo agroecológico e permite com que você tenha um banco que vai, inclusive, atender as instituições de pesquisa que trabalham com melhoramento. O agricultor que trabalha com agroecologia, é fundamental que ele também tenha essa preocupação de ter um banco de sementes. É caro você produzir e manter uma grande diversidade, daí a importância dos bancos comunitários. Então, você tendo um banco onde você troca com outros agricultores locais, você consegue manter uma diversidade grande e com um custo compatível com a realidade nossa no Brasil. Aqui a gente busca trabalhar desenvolvendo, né, multiplicando sementes crioulas, né, genéticas que a gente possa estar reproduzindo, compartilhando, né. Então, a gente acredita que essa realidade da semente na agricultura hoje é uma realidade grave, né, onde são poucas empresas que têm um monopólio, né, de variedades, que fazem, de alguma maneira, o agricultor ficar dependente, né, desse mesmo sistema, onde ele tem que, cada ano, comprar a semente dele, mesmo que ele possa ser um produtor de semente, né, tem que passar pelas grandes empresas para recuperar essas sementes, né. Então, a gente vai numa outra ideia, né, que é justamente não controlar a semente, mas disseminar a semente, produzir genéticas boas, porque as grandes empresas, as genéticas que elas usam para criar essas novas genéticas, muitas vezes são sementes crioulas. Hoje, aqui na chácara, tudo que a gente produz, a gente distribui no CSA, que é uma forma diferente de comercialização, né, que chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. E isso trouxe para a gente, agricultor, uma dignidade muito maior, porque a gente plantava, colhia, ia para a feira e chegava na feira, qual é o preço que estão pagando no produto, e não o preço que a gente está vendendo. Então, o mercado tem disso, né? É desleal com quem planta. E no caso do CSA, veio trazer para a gente essa tranquilidade, no qual eu sei que eu vou ter o meu salário no fim do mês e eu vou levar os alimentos para as famílias em Brasília, né? Então, não tem essa questão do atravessador.
a gente chama de coagricultor. O nosso coagricultor, a gente manda uma lista, ele sabe o que ele vai receber nessa semana, né? Então, assim, não é, essa semana eu quero isso. O que a terra estiver produzindo, a gente vai levar de alimento. A Prospera é um coletivo que teve origem do encontro de 6 agricultores. Esses 6 agricultores se identificaram com a ideia da agroecologia, né? Levantaram alguns pontos frágeis da realidade, né? Da agricultura, do território, a dificuldade com água, conhecimento agroecológico, um coletivo que representasse e o mercado para escoar a sua produção. Sabe aquela dona de casa, não tem só serviço, não tem salário? Pois é, hoje eu tenho salário e bom. E serviço também, né? Serviço, muito. Triplicou o serviço, mas tem meu dinheirinho, graças a Deus. É gratificante, né? Muito gratificante, muito gratificante. Meu marido era pedreiro lá na cidade, no entanto eu ficava aqui a semana inteira, morrendo de saudade do meu marido. Né? Ele trabalhando lá porque precisava, porque aqui a gente não tinha, né? Como trabalhar aqui. Plantava milho e feijão na época da chuva e depois de plantar o quê? Quando apareceu, né, esse mundo mágico que eu falo, né, que é a agroecologia que nós conhecemos, mudou tudo totalmente. A gente conhece hoje essa família bonita que a gente tem aqui hoje, tudo através dessa coisa boa, de plantar saudável, de umas palavrinhas bonitas que a gente aprendeu, né? O que era agroecologia, o que é orgânico, o que é sustentabilidade. A gente começou em 2004 com um grupo de 19 organizações comunitárias em 6 estados que se juntaram porque tinham produtos interessantes, conseguiam produzir e tinham dificuldade de comercializar. Então, a Central do Cerrado ela surge para fazer essa ponte entre as organizações produtivas e os consumidores numa estratégia coletiva, onde a estrutura, a equipe, as estratégias são compartilhadas. A comercialização não é o fim da cooperativa, é o meio de gerar renda para essas comunidades, para que a partir daí a gente consiga ter o cerrado, a caatinga e os outros biomas sendo conservados, né? Os pilares de atuação nossos são produtos de base agroextrativista sustentável ou agroecológico e trabalhamos com uma lógica dentro do comércio justo de garantir uma remuneração digna para o produtor, para quem processa, para quem transporta. Então a gente tem uma preocupação de construção coletiva do preço do produto de forma que todos que estão trabalhando na cadeia tenham uma remuneração digna. Talvez uma das questões assim fundamentais é o distanciamento de nós humanos da natureza. Quando nós falamos do ambiente, nós temos que nos incluir nesse ambiente. Nós somos parte dele. Então, toda ação que nós promovemos nesse ecossistema, ela de alguma forma vai nos impactar. Então, se nós trabalharmos no sentido de construir processos mais equilibrados, nós não tenho dúvida alguma de que isso vai, de certa forma, nos impactar também de uma forma positiva e mais equilibrada. A abundância, ela vem dessa reconexão com a natureza. A natureza é abundante, é próspera. De uma semente nasce um pé de tomate que vai dar muitos tomates, né? Do lugar que nós saímos de 6 agricultores, hoje somos 40, levando mesmo essa possibilidade real e verdadeira de renda, de soberania alimentar, né? De cuidado com os recursos naturais, zelo pela mãe terra, que é quem nos nutre e nos alimenta todos os dias. Esse respeito à grande mãe. Quando a gente começou a ter uma produção melhor assim de orgânico, os vizinhos que plantam convencional vinham aqui querer comprar as nossas hortaliças, né? Porque eles não comem o que eles plantam, né? Isso é muito doido. A pessoa não ter coragem de colher ali, levar para a mesa e dar para a família dele.
Isso aí diz muito.